Uma certa vez li em algum lugar a seguinte frase: você conhece um povo por sua culinária e letras. Por exemplo, você é um visitante. Depois de caminhar ou passear pelo lugar, claramente por cansaço acaba ficando com fome. E dependendo de alguns fatores climáticos ou sociais, a culinária terá uma certa cara daquele local. Por questão de preço, se possível, pede uma comida típica. E logo percebe que aquele prato é diferente do que você come normalmente. Por causa do regionalismo, em alguns lugares muito homogêneos, a língua é um grande destaque por ter características apenas pertencentes daquele local. Tenta conversar com um mineiro e um gaúcho e não sentir a diferença da fala, em expressar algo do mesmo sentido. E como esse canal é sobre livros, eu não posso negar que ler algo sobre uma nação na língua deles é incrível. Faz uns 2 anos que minha mãe viajara para o México. E como não sabia o que pedir de lembrança, acabei dizendo que queria um livro sobre a história do local. Eu já sabia que haveria uma grande possibilidade dela trazer algo relativo ao movimento selvagem. Era uma novela histórica que perpetua o século XVII, período das grandes navegações, descobertas de terras, mercantilismos, impérios, Inquisição da Igreja Católica, conflito entre povos indígenas e colonizadores, o paganismo das culturas astecas e maias, e também roubos. E é nesse cenário que a história se aplica. O nosso personagem principal chama Cristobar, um mestiço criado por um freire. Teve privilégios de um homem de respeito, como fora muitas vezes chamado, mas nunca fora respeitado como tal. Fora educado na cidade do México. Seu único trabalho era acompanhar o seu genitor pelas viagens da então Nova Espanha. No cinema, Martin Scorsese em 2013 lança um filme chamado Django. Um escravo recém-libertado viaja pelos Estados Unidos com um caçador de recompensa. Não foram educados nos padrões da época e seu emprego era acompanhar o tal dentista pelo sul dos Estados Unidos e capturar bandidos. Mesmo de formato diferente, esses dois personagens representados de forma categórica demonstram que existem diferenças em valores. Django não gosta de acreditar em algo de bom que essa vida possa trazer. Cristobar gosta de fazer o bem, porque ele sente que todos somos suscetíveis ao erro. Django não usa a análise para se sair de uma situação sem utilizar a violência. Cristobar pensa muito numa situação, seja para sair ou entrar nela, muito ponderado. Por vezes eu penso que independente da época sempre temos o famoso status quo, valores e pensamentos que levamos por hora, como uma peça de roupa que usamos no momento por achar que estamos no padrão de algo. E dependendo da sua situação, por vezes ele é uma barreira. Aí vem a grande pegada do livro e do filme. Você se entrega, sente e chora conformado que a vida é isso mesmo? Ou teria aquelas pessoas que lutam todos os dias para superarem aquilo que a sociedade aprova, e nem sempre elas, por herança cultural, não teriam direito? Bem, esse caminho quase ninguém segue, pois dá muito trabalho. Em exemplos da sociedade, sempre vemos que a força da contradição agindo contra as ações presentes. No começo do século passado, em muitos casos, falar sobre direitos e deveres do Estado dava a resolução a partir da violência. Com a passeata de 1912, quando o povo clamava sobre o direito de ter comida em seu prato, e porventura do poder de Nicolau e sua corte ordenou a dissolução daquela multidão sob tiros. Hoje, por causa dos direitos humanos, instituições e a democratização da facilidade de imagem por meio de aparelhos eletrônicos e redes virtuais, consta uma forte presença na vigilância dessa globalização. A violência estatal, se possível, não fica sobre tapetes. Para falar a verdade, não achei nada demais na história. De personagens trabalhados de forma clichês e situações que você sabe como terminaria, confesso que é um livro simples. Mas eu pude perceber alguns pontos. A história contém mais de 700 páginas que se deixa desenrolar. Ela começa a ser contada de trás para frente. E isso deflagra que achar culpado e vítima seria algo para se deixar de lado, porque ele fora julgado por um crime que não cometera, com a cabeça a prêmio. Tentava levar uma vida ética, por mais que as pessoas não achassem isso. Julgavam por sua aparência e costumes
indígenas, muitas vezes reprimidos pelo Freire. Foi muito resiliente até os últimos capítulos, quando teve que fazer o errado no instante para no final salvar a coroa espanhola que os colonizadores não conseguiram resolver. O mesmo governo que aplicava aquelas leis que o discriminava, ele jazeria isso na última tentativa de ser perdoado. Para finalizar, Cristobal talvez fosse o que Miguel de Cervantes mais acreditasse em sua obra, o tal do famoso louco consciente, aquele tipo de pessoa que sabe muitas vezes como funciona a sociedade, mas por segurança ele prefere a sutileza, e quando está sendo ameaçado prefere ficar no partido da observação e introspecção, se possível, é claro.